Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Gabriela Lisboa. Vou falar um pouquinho de como eu comecei, para vocês me conhecerem, conhecer um pouquinho da minha trajetória. Eu estou na educação há mais de 10 anos, sou formada em História, Pedagogia e pós-graduada em Libras. Aí fiz o curso básico, intermediário, avançado e fluente em Libras. Trabalhei como intérprete na rede pública. Fiz muita organização entre os professores para poder fazer atividade adaptada, uma formação rápida com os professores da rede pública, porque eu entendo que muitos não têm informação de como ali lidar com a pessoa surda. Então, passo por essa formação na rede pública e começo a levar cada vez mais adiante a formação aí de Libras, entre oficinas, palestras e assim por diante, porque eu entendo que a sociedade ela precisa repensar a forma que ela se comunica e como ela se comunica e assim por diante. Hoje estamos aqui, então bem-vindos e bem-vindas na formação do curso de pós-graduação. Vamos fazer assim, caso de qualquer dúvida que vocês tenham, hoje é uma roda de conversa. Pode mandar pelo chat, pode ligar a câmera, tirar as dúvidas e assim por diante. Me manda aqui para o chat se está tudo certo. Então, essa é a minha formação, a base. Saio da escola pública, onde eu verifico esse potencial de levar cada vez mais adiante a Libras, tanto na área da educação, na área da saúde, em diversas áreas da sociedade, porque vários relatos de pessoas surdas que não conseguiram comunicação, não conseguiram saber o que estava acontecendo naquele momento. Então, é preocupante, né? E é direito de todo cidadão saber ali o que está acontecendo, as informações. Então, eu tenho relatos de surdos que já foram para o hospital e, assim, passaram mal e saíram do hospital sem saber o que estava acontecendo ali com eles. Então, é uma preocupação, né, perante as transformações da sociedade. A sociedade ela vem pedindo que a gente interaja mais, que a gente se dedique mais da forma que a gente se comunica, né? E seria legal se vocês falassem, né, a área de vocês, de onde vocês atuam, né, se apresentassem, porque aí eu vou direcionando também a aula conforme a área de vocês, porque eu sou muito da área da educação, mas pode, nessa pós-graduação, pode ter gente de áreas diversas, então seria legal porque aí a gente vai direcionando o foco mais aí para a área, para a gente repensar. Então, essa pós-graduação também é para a gente juntos pensar esse tipo de sociedade cada vez mais inclusiva e acessível. Então, eu preparei aqui um slide para a gente começar. Eu vou ler um livro de uma surda, que ela escreveu esse livro, e depois eu apresento para vocês, para a gente fazer um debate mesmo, e conversando referente. Vou ensinar alguns sinais, porque essa pós-graduação, ela é uma pós-graduação que tanto com a parte teórica quanto com a parte prática, porque muitas pós-graduação no mercado, a gente sabe que só tem a parte teórica, mas aqui a proposta é que a gente possa interagir juntos, né, nessa pós-graduação, aprender sinais, aprender a se comunicar. Então, essa é a proposta para a gente repensar, né, a forma que a gente se comunica. Eu atuei na rede pública durante 5 anos como intérprete de Libras, então eu entendo assim um pouco da minha vivência que o surdo, quando o professor chega na sala e aprende a dar um oi, aprende a falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem muita importância, eles ficam muito felizes, assim, com o básico mesmo, nem precisa ter uma comunicação fluente. Sabendo o básico, ele já se sente pertencente, incluído pelo ambiente. Então, essa é a proposta de a gente fazer essa pós-graduação e pegar alguns sinais aí, desenvolver essa parte da comunicação. E lembrando que Libras é uma língua aprovada por lei em 2002. Mais para frente aí nas aulas, vou passar as leis certinho, né? A gente vai ter uma aula só referente às leis, para dialogar
para compreender, né, a luta da comunidade surda, o que eles passam, o que eles não passam. Vai ter aulas que eu vou trazer uma pessoa surda para poder interagir, porque eles percebem a sociedade de outra forma, diferente de nós. Ouvinte, a gente tem os 5 sentidos. Já a pessoa surda, ela só tem os 4 sentidos. Então, fica mais aguçado os 4. A gente tem os 5, acaba não aguçando tanto esses 5. É paladar, tato, olfato, visão, mas a gente não trabalha como deveria esses 5 sentidos. É igual um cego, quando ele está andando pela rua. Ele tem os outros sentidos, só não tem a visão. Então fica aguçado, então ele consegue andar, pegar metrô, porque ele vai aguçando os outros sentidos para poder sobreviver. A gente que tem os 5 acaba não aguçando tanto como realmente, né, deveria ali, mais na parte da percepção e assim por diante. Os surdos, geralmente, eles são bem perceptivos. Então, se a gente perceber aqui, ó, eu olho aqui, eu vejo uma parte aqui da minha casa, né? Minha visão vai aqui, ó. Tem gente que a visão é mais limitada, é mais fechada, essa visão aqui, ó. Já o surdo é mais ampliado, é mais perceptivo, assim, ó, dentro da visão. Por isso que a Libras é uma língua visual e espacial, que a gente trabalha com essa parte aqui, tanto na parte da construção da mensagem, como na construção do cenário. Então, por exemplo, prédio, casa, eu vou colocando e formando um cenário para contar uma história ali para ele. Então, eu uso essa parte aqui. E posso usar também a parte aqui do lado e desse lado também. Então, a minha possibilidade de criação de cenário é isso aqui, onde eu posso trabalhar. Se eu quiser mudar aqui, eu apago e construo outro cenário. Então, a língua é visual e espacial. Então, se escolher coisa, anota aí, pega uma caneta, vai anotando, qualquer dúvida me manda, e assim a gente vai desenvolvendo na Libra, certo? Esse é um dos projetos assim que eu gostaria de levar Libras para diversos lugares mesmo. Então, bem-vindos e bem-vindas novamente. Muito feliz com a participação de vocês, a adesão aí do curso. Então, a gente permanece numa jornada e tudo isso só se deu por conta de um último aluno que eu peguei na escola pública. O nome dele era Júlio. Ele ficou 1 ano sem intérprete. Na verdade, ele passou o ensino fundamental numa escola só de surdo, que existe, que é da prefeitura. Então, quando ele sai, que acaba, né, que é até o nono, ele vai para a rede do estado e lá é só ouvinte, só tem ele de surdo. Então, ele fica o primeiro ano sem intérprete, porque é uma área que falta profissional. Então, acaba faltando profissional e a mãe dele, na época, entrou com uma ação judicial exigindo, né, intérprete, e ela só conseguiu quando ele foi para o segundo ano. Então, ele passa 1 ano inteiro, assim, ó, só copiando, sem comunicação, e ele ficava muito irritado porque ele tentava fazer a comunicação com os professores, mas quase ninguém entendia ele, e só tinha uma aluna que sabia o alfabeto e tentava ali se comunicar passando alguma informação. Então, para ele era muito cansativo ir para a escola, ele não gostava. Quando eu cheguei, eu conheci esse aluno. Primeiramente, eu, como intérprete de Libras da rede pública, eu geralmente conheço o sinal em Libras. O que é sinal? O sinal é esse aqui, na comunidade surda. Porque eles pegam uma característica sua e te dão um sinal. É como se fosse um apelido. Então, o meu é dessa configuração, faz aqui. Por quê? Como eu já estou na Libras há muito tempo, eu tinha o cabelo liso, então meu cabelo ele ficava aqui na minha cara, né? Fazia a chapinha. Ele ficava bem aqui, então meu sinal ficou esse, por conta dessa característica do cabelo assim, ó, bem perto aqui do rosto. Só que aí eu mudei e tal, os cachinhos apareceram, mas o sinal continua. É igual apelido, fica, porque é uma identidade ali para a comunidade surda. Então, conhece a Gabriela, é assim que a gente se identifica. Então, cada um, por exemplo, se tem uma característica de uma pinta no rosto, então às vezes pode ser assim no seu sinal.
Vou pegar um exemplo aqui de uma amiga minha, o nome dela é Sara. Ela tem cabelo enrolado, então é o S, né, da Libras, e faz assim, porque é referência, né, do sinal da identidade da comunidade surda. Então, me apresento ali, apresento o meu sinal, conheço o aluno, conheço um pouquinho da história, até mesmo para entender como eu vou abordar o ensino ali com ele, a interpretação em Libras. Eu preciso conhecer meu aluno para saber se ele é alfabetizado ou não, se ele sabe o português ou não, porque o português para o surdo entra como uma segunda língua. A primeira é a Libras. Se ele nasceu surdo ou depois ele adquiriu a surdez, né, perdeu a audição, a língua primária dele é a Libras. Depois o português passa a ser secundário. Não é uma obrigação ele ter que aprender o português. Primeiro ele tem que aprender a língua ali materna, que é a Libras, para depois a segunda língua. E lembrando, quem sabe Libras é bilíngue, porque em 2002 foi aprovado o projeto de lei que Libras é uma língua. Então foi uma luta da comunidade surda, não foi uma coisa assim simples, porque a gente passa por um processo histórico que excluía muito as pessoas com deficiência. Então a gente tem uma sociedade que culturalmente acaba excluindo por medo, por receio, assim, do que vai acontecer, por achar que a pessoa é frágil e não tem essa questão. E a gente tem uma influência muito grande dentro da história, porque se a gente pega na Grécia Antiga, as pessoas com deficiências, elas eram mortas, matavam se nascia alguma criança ali com deficiência, porque eles queriam guerreiras, para participar da guerra. Então, qualquer pessoa com deficiência, então, escondia na casa para não pegarem essas crianças. Então, você vê que já tem um processo histórico que tem muita influência, por isso que esconde até hoje. Tem casos de pessoas que não deixam sair de casa com medo do que vai acontecer com meu filho ou filha, e assim por diante, uma super proteção. E eles querem explorar o mundo da forma deles, do jeito que eles enxergam a sociedade. Então, voltando lá para o que eu trabalhei em 2023, então comecei a conhecer a história dele. Ele não sabia português, tinha dificuldade para escrever palavras, até mesmo para fazer a datilologia. Então, tive que fazer um reforço com ele referente a isso, junto com os professores, né, para a cidade dele, para os professores, por mais que ele estava ali no segundo ano do ensino médio, eu tinha que conversar com os professores falando assim, ó, a necessidade dele é essa, então a gente precisa pegar, por mais que o professor estava ali falando, vou dar um exemplo, de Machado de Assis, eu falava assim, a gente vai pegar essa atividade, que é a proposta ali para o ensino médio do segundo ano, e vai transformar essa atividade para adaptar para ele, para ser uma atividade inclusiva. Então, tinha esse apoio dos professores, só que os professores não sabiam lidar ali com... Então, eu fazia também esse papel de ajudar os professores na parte da adaptação das atividades. Então, fui acompanhando, ele foi desenvolvendo, até que ele não tinha contato com nenhum aluno, ninguém tinha uma comunicação, e ele ficava muito chateado, ele falava assim, eu quero sair dessa escola, eu quero ir para outra escola. Aí eu comecei esse papel de fazer a inclusão. Então, esse aluno, ele esquecia muito caderno, borracha, lápis e assim por diante. Então, eu falava, não, você que vai pedir emprestado, eu não tenho borracha. Ele, não, mas como eu vou pedir? Ninguém me entende. Falei, não, eu faço a tradução, que é de Libras para português. E depois faço a interpretação de português para Libras. Então, eu tenho essa diferença aí, né? Tradução e interpretação. Então, ele começou, aí os alunos começaram no movimento. Como fala obrigada? Como fala de nada? Vamos falar, por favor. Vamos falar para ele devolver. E aí eu fui ensinando alguns sinais. Quando eu fui percebendo, os alunos começaram numa interação com ele, querendo aprender. Desde então, comecei a incentivar ele também a apresentar trabalho. Aí tinha trabalho em grupo. Ninguém queria colocar o Júlio.
Então eu também forçava assim, ó, de uma forma delicada, não chamo o Júlio para participar, eu estou aqui. Isso começou a interação, a curiosidade dos alunos aprender. O Júlio termina o ano assim, dois grupinhos já com trabalhos que o pessoal chamava ele, que queria, tinha até uma disputa aí na sala, né? Ele às vezes participava de um grupo ou de outro. Então, quando falava trabalho em grupo, aí um pessoal lá do fundo chamava ele, o outro lá do canto também. Então, fiquei muito feliz assim com esse resultado, mas foi um processo. Não foi uma coisa assim rápida. Foi um ano para isso acontecer. Ele termina o ano com colegas da sala de aula, depois fora, porque aí eu levei o projeto cada vez mais adiante. Aí o que eu fiz na escola? Coloquei placas de identificação, onde era a cozinha, onde era o banheiro, para as pessoas que ouvinte veriam símbolos, porque a gente sabe que pelos símbolos a gente começa a absorver, né, algum conhecimento. Os símbolos conversam com a gente o tempo todo, né? A gente está andando na rua e vê uma placa, né, dirigindo o carro, a gente vê uma placa, a gente já tem uma informação ali, né? Que às vezes é aquela placa do pare, vai devagar, cuidado, e assim por diante. Tem uma comunicação ali, mesmo que não seja uma comunicação direta, uma comunicação indireta. Então eu começo a levar, através dessas placas, sinalização, transformando assim o ambiente, dando uma cara mais nova. Então as pessoas olhavam, curiosas, os alunos. Então essa importância de identificar. Então é uma das questões que eu levo adiante, porque a gente tem as identificações em braille, todos os lugares, né? Praticamente a gente vai, tem lá em braille, elevador, até mesmo alguns produtos, remédios, já tem, né, a parte do braille. O braille é para as pessoas cegas ali se comunicarem, conseguirem compreender. E eu tenho, depois nas próximas aulas eu mostro que eu tenho um reglete, que é o que faz a comunicação com o braille. Depois eu mostro esse material para vocês, por questão de curiosidade, como funciona o braille. Então, começa essa questão das placas, e aí os alunos começam a se interessar. Então, tinha muitos projetos nessa escola, porque era uma escola a período integral. Então, os alunos ficavam ali à tarde, tinha bastante projetos, e eu comecei a me envolver. Falei assim, vamos ensinar para os outros alunos alfabetos, sinais. E aí ele começou a participar de futebol, campeonatos. Então foi bem bacana assim esse trabalho que eu fiz junto com o aluno, com os professores e com a sociedade, assim, os familiares em volta das reuniões de pais. Participava, também levava essa informação. Então a escola se tornou cada vez mais inclusiva e vai se tornando referência por conta disso. Então, voltando aqui que eu ia falar, uma das minhas lutas também é que tenha placas de identificação em Libras. Se tem em diversos lugares em Braille, por que não em Libras? Para a gente já repensar essa sociedade através do símbolo. A sociedade ela começa também a formação através dos símbolos, começa a perceber que tem outra forma de comunicação e assim começa a familiarizar ali com aquelas placas, por mais que não tenha interesse, mas começa a já ver. Então, acredito que a sociedade ela vem se transformando. Então, logo, logo a gente vai ter placas, seja em supermercados, locais públicos, hospitais, informando o que é cada lugar, porque foi o que eu falei, muitas vezes o surdo não sabe o português. Então, ele não sabe que ali é a sala do médico, porque pode até tá escrito ali, sala do médico. Ele vai olhar, ele não vai entender, porque ele não tem alfabetização na língua portuguesa. Então, se tem uma plaquinha abaixo com o sinal, bem mais fácil dele identificar, né? Então, médico, sinal de médico, esse aqui, nessa configuração. Então, para o surdo, ele já entende, então é a sala do médico, aqui é a sala de espera. E a gente tem, né, quando vai em hospitais, em consulta médica, né, escrito sala de espera. Por que não coloca uma plaquinha ali abaixo? Gente, alguma dúvida até aqui? Eu estou aqui falando, mas vocês vão me pontuando se caso tiver alguma dúvida. Tá tudo tranquilo até aqui?
Então, eu percebo essa mudança dentro da escola. Como eu já trabalhei com outros alunos e cada um é diferente. Por quê? A gente tem a questão da audição. Ela também tem as suas diferenças que a gente também vai lembrar no decorrer do curso. E aí eu preparo um material, mas só para conhecimento. Tem um surdo profundo que não escuta nada, zero. Tem o surdo unilateral, que ele escuta de um lado, do outro não. Eu tenho uma aluna que ela simplesmente acordou, era ouvinte, simplesmente acordou e perdeu a audição de um lado. Então ela estava muito preocupada assim na questão para não perder a audição do outro lado. Então ela foi aprender Libras, que ela falou, se eu perder a audição do outro lado, como eu vou me comunicar? Então ela já tinha essa preocupação na parte da comunicação. Tem o surdo severo, assim, ó. Nada, porque tem surdo que ainda escuta aquela ambulância, né? O barulho de ambulância, tem uns que escutam. Por mais que seja o surdo profundo, eles ainda escutam. O severo, nada. Eles escutam tanto o barulho de ambulância e carro de polícia, porque é um som bem agudo, né? Que a gente que é ouvinte até dá uma agonia desse barulho, né? Principalmente quando está perto, em trânsito, dá aquele desespero, assim, ó, tem que sair, tem que liberar. Então, o surdo, quando é profundo, alguns escutam, agora o severo não escuta nada, o severo perdeu tudo, muitas vezes nasceu, então não consegue. Alguns nascem ouvinte, depois perde a audição, então vai ter diversas questões. Tem surdo que escutam bem pouco, e aí, se você falar, tipo, sussurrando no ouvido, eles escutam. Tem uns surdos que gostam de colocar fone. Então, você pode escutar, mas eles preferem Libras. Tem surdo que faz leitura labial, a comunicação ali pela leitura labial. Então, se você encontrar um surdo que faz leitura labial, o ideal é falar devagar. Se estiver mastigando chiclete, tira, bala, essas coisas, pode tirar para eles conseguir compreender. E aí você vai falar com a boca mais aberta. Eu já trabalhei numa prova que me chamaram para fazer interpretação. Quando eu cheguei lá, ele era um surdo que usava aparelho, mas mesmo assim ele tinha dificuldade de compreender, então eu tinha que sentar na frente dele e falar as informações lentamente, com a boca bem aberta, para ele conseguir compreender, porque acredito que tinha um atraso, ele não estava conseguindo compreender. Tem essa também, tem aluno que chega com atraso, o professor está aqui falando, e quando chega no aluno, chega totalmente distorcido, porque a audição não é uma audição que compreende, chega totalmente distorcida. Tem um atraso para chegar. E aí, às vezes, o aluno não aprende. Por quê? Porque tem essa questão. É questões investigativas, né, para saber o porquê. Mas já aconteceu casos de alunos que acaba chegando a informação com um atraso e não consegue acompanhar. E essas pessoas também preferem o uso da Libras para poder se comunicar. Então, a gente vai ter vários tipos de surdez. Aí tem gente que usa aparelho. O aparelho, muita gente aqui reclama os surdos, porque se tiver muito barulho, por exemplo, aqui, ó, tô dando a aula, mas tem o barulho da avenida aqui, que eu moro perto de uma avenida, mas eu estou selecionando qual barulho eu quero escutar. E tem um cachorro aqui latindo também, e aí eu vou selecionando, focar o que eu quero escutar. Já o surdo que usa o aparelho, os barulhos vêm com tudo e eles não estão preparados para fazer esse foco do som, né? Ver o que eu vou focar. Vocês fizerem esse exercício de avaliar assim, ó, peraí, ao meu redor tá acontecendo esse barulho, tá acontecendo... É um exercício de perceber, né, os barulhos. Tá acontecendo isso, mas eu, às vezes, nem tô focada nesses barulhos. O surdo não. Quando usa aparelho, vem com tudo. Então, muitos não gostam de aparelho porque não sabem lidar com essa informação de um som vindo com tudo, assim, ó. Então, muitos não gostam, passa por uma adaptação
E assim permanece, fazem fonoaudiólogo, porque a gente tem surdos que se comunicam, igual eu estou comunicando aqui. Mas como assim, professor? Os surdos se comunicam? Lembra que eu falei dos 5 sentidos? Então, o surdo só não tem a audição, o tato, o paladar, o olfato e... Ai, que ó, já esqueci. Calma aí, vamos lembrar. O tato, paladar, olfato e visão. Tá tudo ok. Então, aqui, ó, paladar, as cordas vocais, tá ok, que eles só não escutam, mas eles conseguem desenvolver a fala através do como, né? Fonoaudiólogo, muitas vezes a família tem um dinheiro para bancar essa parte da oralização, mas tem histórias assim que eu já vivenciei e vi que são histórias difíceis. E o surdo teve que desenvolver a fala porque a família não aceitava a parte ali da comunicação. Então, se você quer comer, você tem que aprender a pedir. Então, tem muita gente que desenvolveu a fala dessa maneira. Outra surda que eu conheço desenvolveu a fala porque nasceu numa família ouvinte, então, para ela conseguir fazer essa interação, ela desenvolveu a fala para poder se comunicar ali com a família e faz leitura labial, que é uma forma que ela conseguiu para fazer a interação com a família, para poder ser entendida ali e conseguir fazer uma comunicação. Então, são formas de sobrevivência e vai se adaptando. Eu vou tentar colocar um vídeo aqui de um surdo falando. Vamos ver como eu consigo colocar aqui para a gente ter acesso a essa informação. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui no YouTube, porque seria interessante a gente conseguir assistir. É um vídeo rápido de um surdo fazendo a comunicação. Eu sempre gosto de colocar. Sim, dá pra ver. Tem uns 6 quadrados aí. Eu sou surdo. Tenho 8 meses de idade. Sou educador de museu, poeta, também produtor de peças voltadas da comunidade surda. A comunicação entre os surdos geralmente é visual, impressão facial, no corpo, as mãos, também leitura labial, porque nós temos limites de audição. Sabe, a sociedade sempre chama os surdos de mudos. Por quê? Surdo tem voz. Queria eu grito de ouvido. E aqui eu vou gritar. É uma pena que vocês estão rindo. Depois que escutasse tudo estaria completo. Completo. Não? Apenas só minha audição funciona do jeito que a sociedade quer. O resto do meu corpo, perfeito, ó. Já fiz aula de dança, balé, trabalhado, hip hop, jazz. Já fiz o curso de DJ. Curso de DJ, já fiz. Por causa da falta de conhecimento, muita gente fala que não parece surdo. Surdo não parece. Precisa ter cara que parece surdo. Hoje está aumentando a sensibilidade para surdo. Muito alguns lugares estão começando a ter intérprete livre, ok? Telecentralção, ótimo. Mas o intérprete precisa de formação para a área. Imagina o intérprete de direito a interpretar musical. Eu preciso ir na casa de uma amiga minha. Mora no prédio. Como? Interfone. Sou surdo, surdo, surdo. Eu sou surdo, surdo. Não dá papel. Porteiro. Pitro. Como? Ai, apareceu, eu falo, ó, sou surdo. Pelo amor de Deus, não manda áudio, celular, não escuto nada, eu odeio, não escuto nada.
Enquete do surdo. Tem gente que escuta, mas não pensa. Voltei aqui. Bom, deu para entender, gente, ali a comunicação com a comunidade surda, que eles também têm a forma de se expressar, só não escutam. Ele trouxe diversas questões também para a gente repensar. Queria fazer uma pergunta para vocês. Da casa de vocês, vocês conseguem receber alguém que é surdo, cadeirante? Me fala, para a gente repensar essa sociedade. Aqui em casa, por exemplo, quando vem uma amiga minha surda, ela vem me mandar mensagem que chegou, aí eu desço e espero ela lá na porta. O cadeirante já consegue vir aqui porque aí tem elevador, já consegue aqui entrar em casa. No outro apartamento que eu morava, não conseguia entrar porque não tinha elevador, era só escada. Eu morava no último andar, que é aqueles apartamentos até quinto andar que não precisa de elevador. Então, eu não conseguia receber ali um cadeirante. E ontem mesmo, né, falar da aula, da situação, né, repensar a sociedade, ontem mesmo conheci uma pessoa cadeirante, ela estava no evento, a gente fez amizade, depois ela falou assim, você consegue me ajudar a chegar no metrô? Gente, assim, ó, foi bem difícil a trajetória, assim, as calçadas, e teve que forçar bem, assim, ó, eu tava com medo de cair, porque tem aquelas calçadas que são mais íngreme, e aí eu fiquei, assim, muito receosa, e, enfim, a gente demorou muito para chegar no metrô. É claro que, assim, ó, eu percebi uma solidariedade das pessoas que estão na rua, tanto de carro, eles param, esperam, perguntam se quer ajuda, e assim por diante. Tem essa solidariedade, mas a estrutura da sociedade, assim, ó, falta. Então eu deixei ele até o metrô. No metrô, ele consegue alguém do metrô mesmo que ajuda ele nas baldeações até o metrô e tal, para conseguir chegar na casa dele. Eu já tinha chegado assim, ó, muito rápido, deixei ele lá no metrô e falou, não, aqui eu já chamo alguém no metrô, alguém já auxilia ele, tanto descer a escada e assim por diante, com o metrô. Só que ele me mandou mensagem horas e horas que tinha acabado de chegar. Então não é uma trajetória fácil para ele poder sair de casa. Ele tem que sair bem antes para poder chegar ali no horário previsto e assim por diante. Então, tem todo um processo ali para poder ele chegar em casa, para poder sair. Então, a gente repensa. Tem lugares que, às vezes, eu passo e eu observo a estrutura das ruas. Não tem calçada. Então, a gente está nessa pós-graduação também para aguçar o nosso olhar para a sociedade. Será que uma pessoa cadeirante consegue chegar até vocês? Vai repensando também, aguçando o nosso olhar. Essa é a proposta também da pós-graduação aqui. Eu vou seguir, mas se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui. Eu vou trazer aqui o documento, vou compartilhar. Então, só ressaltando que Libras é uma língua brasileira de sinais. Gabriela, se eu estou aprendendo aqui Libras no curso de pós-graduação, se eu for para Bahia, eu consigo me comunicar? Sim, consegue. Se eu for para qualquer estado do Brasil, consigo me comunicar. Agora, se eu for para fora do Brasil, outro país, já não consigo me comunicar. É outra língua lá, mas que tem Libras. Na verdade, nem é Libras. Nos Estados Unidos se chama ASL. Nem é ASL, né, Theo? Um termo específico, mas para a gente compreender aqui, é ASL que fala, a língua de sinais lá. Então, já viajei em outros estados e a Libras eu consigo fazer a comunicação. O que pode ocorrer? Variações linguísticas. Então, por exemplo, questões culturais, uma forma de falar. Mexerica, alguns falam, outros falam pocã, outros. Então, na Libras pode também ter variações. Por exemplo, aqui, nessa configuração, colocando a mão aqui no queixo, né, nessa configuração aqui é verde.
Agora, lá em Curitiba, verde é aqui. Então, tem algumas variações, mas como eu vou me entender? Eu uso a datilologia, que é o alfabeto manual. Então, eu vou lá, às vezes eu fiz lá verde, ele vai perguntar o que significa, porque eu tô lá em Curitiba. E aí eu faço a datilologia verde, que a datilologia é o alfabeto manual em Libras. Então, lembrando que Libras é uma língua visual espacial, e quem sabe Libras é bilíngue. Então, ó, anota que Libras é uma língua. O papel e a caneta já anota nas nossas aulas, sempre pega um papelzinho e caneta, porque às vezes a gente esquece. Quando a gente vai passar a informação, vamos passar a informação correta, que Libras é uma língua para levar cada vez mais para a sociedade a forma correta de dar nome, de falar os termos. E muita gente tem receio também. Né? Ai, o que será que é? Então, a gente que está aqui nessa pós, né, nessa manhã de sábado, interessante a gente também reeducar a sociedade. Não, Libras é uma língua, estou aprendendo lá o curso de pós-graduação. Então, Libras é uma língua. Como eu me refiro, a sociedade, às vezes, ela também tem essa questão desse receio, né? Como eu vou ali chamar a pessoa? Então, não existe surdo mudo. Lembra lá dos 4 sentidos que eu falei que a pessoa surda tem? Ela tem os 4. A gente aqui tem os 5. Então, o restante está tudo ok. Né? Ela consegue aqui se comunicar, igual o vídeo que a gente assistiu. Ela só não tem audição. Aí eu até brinco, não tira mais do surdo, porque só não tem a audição. Então, a forma correta de falar surdo, ou pessoa surda, ou DA, que é deficiente auditivo. Então, esse é o termo correto. Outro termo correto é que as pessoas ficam com dúvida. É portador de deficiência? É pessoa especial ou PCD? É pessoa com deficiência, é o termo correto. Não existe portador. Por quê? Eu porto aqui minha garrafinha d'água, eu não porto mais minha garrafinha d'água. Então, não tem como ser portador, porque a deficiência não é uma coisa que eu consigo, né? Agora eu porto e agora eu consegui escutar. Não, tem toda uma questão, né? Tem gente que vive uma vida, não consegue, né, retomar a audição e assim por diante. Tem um caso de uma amiga que a filha dela nasceu surda, chegou a fazer cirurgia, chegou a colocar o aparelho auditivo, mesmo assim não conseguiu escutar. Então, aí ela recorreu a Libras e por esses dias ela passa por uma situação assim bem delicada, porque a filha dela gosta de uma banda, um grupo musical, que agora eu não me lembro o nome, e eles iam tocar no Hopi Hari, só que assim, ela comprou o ingresso tudo e descobriu que não ia ter intérprete de Libras, aí vira uma situação, porque ela entra em contato com o parque, contando a situação, o parque falou que não ia ter mesmo, e aí começa um movimento, ela expõe na rede social, que como assim a filha dela não ia ter acesso à comunicação, e o negócio começa a movimentar, repercutir, e conseguiu intérprete de Libras para o show. Fiquei super feliz, que eu também apoiei a causa. Então, quando a gente se movimenta, né, eu achei bem bacana esse caso, porque foi através da movimentação que se deu que ela ia conseguir. Então, o movimento nosso é importante, a gente colocar a nossa voz, seja de forma falada, ou seja em forma de sinais, é super importante, porque muitas vezes acontece, e aconteceu no caso dela. Ela colocou ali a situação e conseguiu ter um intérprete de Libras ali para o evento, a filha dela ficou super feliz. A idade de 12 anos, então ter essa comunicação, esse cuidado é importantíssimo. Às vezes eu vou fazer evento como intérprete de Libras e não tem surdo, e aí o pessoal entra numa discussão, mas por que você tá aí? Será que é necessário mesmo ter uma intérprete de Libras quando não tem o surdo? E eu sempre respondo que sim, porque é uma sociedade que precisa repensar a parte da comunicação, mesmo que não tenha surdo.
A gente tem que olhar para a situação e reeducar os ouvintes. Olha, tem uma forma de se comunicar diferente. E isso vai gerando uma segurança também para a comunidade surda, ver esse movimento acontecer, de ter a comunicação ali para eles. Isso vai despertando nas pessoas a segurança de sair de casa. E avisa, sempre alguém avisa. Ai, eu fui no teatro, eu fui no evento, tinha intérprete de Libras. Então, traz essa segurança também para a família. Vai falar, o seu filho vai, sua filha vai. Enfim, vai chegar lá, vai ter a comunicação. Então, tem um movimento que a sociedade precisa passar para poder também trazer mais para a inclusão. Porque tem surdos que falam, eu nem saio de casa, porque não tem comunicação. E ter cada vez mais nos espaços intérprete de Libras, por mais que não tenha surdo, é muito importante, porque a gente repensa. E fora que vai trazendo para outros campos da sociedade. Então, começa a normalizar e muitas vezes isso cai para a escola, essa comunicação ali mais ativa, cai para a escola, então eles já passam. Sabe quando é normal? Tem ali a interpretação de Libras, é normal, então ninguém mais questiona ou vira motivo de bullying, porque já está normalizado. Os espaços têm intérprete de Libras, canal de TV tem intérprete de Libras, mas hoje a gente só tem na TV Cultura e na Band algumas programações de intérprete de Libras. Nas demais falta, mas quando eu fui para Brasília, todos os canais tinham intérprete de Libras, então já é um outro olhar, outra influência, assim, né? Muda também de estado para estado, tem estado que já está mais avançado nessa questão. São Paulo está passando por grandes transformações e então a tendência é que tenha cada vez mais profissionais que consigam ali se comunicar, aumente cada vez mais a demanda do mercado, de procura de emprego mesmo, de pessoas que aprendem ali uma segunda língua. E voltando aqui para o slide, que Libras então é a primeira língua dos surdos, né, como eu falei. Então é uma língua natural, muito rica em diversos níveis linguísticos. A Libras possui 5 parâmetros, que é a configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e expressão facial ou corporal. Professora, o que é isso? É a estrutura da Libras. A gente vai aprender durante o curso, né? Eu vou focar cada parâmetro aqui, né, que a gente viu, mas é só para vocês terem um conhecimento que tem gramática na Libras. E não é nada demais, fica tranquilo que é bem mais fácil que o português. Na Libras não tem conjugação de verbo, então fica mais fácil, assim, para pegar a Libras, então, mas tem essa questão de estrutura gramatical que a gente vai se aprofundar. Na Libras, não se assuste, né, com essa parte da estrutura gramatical, porque é mais tranquilo, mas só para vocês terem ciência que tem uma estrutura, tem toda uma organização aqui, a gente ainda vai trabalhar de como a Libras chegou aqui no Brasil, qual a influência, tal. Só ressaltando o português como uma segunda língua dos DA, que é o deficiente auditivo, dificuldade do deficiente auditivo de compreender um texto, lembra que eu falei que a primeira língua deles é Libras, e Libras é diferente do português. Um exemplo aqui, na frase, eu vou para casa. Na Libras fica casa, vou. Eu pego daqui e vou. Ó, casa, vou. Então, é isso. A dificuldade do DA de compreender algumas classes gramaticais. Então, seria o artigo, preposição, conectivo e conjunção. Então, eles não compreendem, porque na Libras não tem o da, o de, o para, o a, o e. Na Libras fica assim, naquela frase, eu vou, pega a frase, eu vou para casa. Na Libras fica casa, vou. Então, se chegar um surdo, como eu vou fazer a comunicação? Uma dica que eu dou para os meus alunos e alunas. Pega um papel e a caneta, escreve sem os artigos, preposições, sem conjugar verbo. Conseguir passar assim, que aí o surdo vai entender melhor. Então, por isso que tem essa dificuldade de entender o português. Gabriela, professora,
Todos os surdos têm dificuldade de compreender o português? Não. Como a gente viu lá no vídeo, tem uns que falam muito bem português, conseguem compreender, gostam de ler, gostam de acompanhar notícias, jornais, enfim, conseguem acompanhar os movimentos da sociedade. Tem surdos que são pós-doutorado, tem mestrado, e assim por diante, eles estão alcançando, e é tão importante quando a gente vê surdos participando da faculdade, participando de uma pós-graduação, porque é uma luta. Se a gente tem uma consciência minimamente assim, ó, da história, historicamente, como a comunidade surda sofreu, isso também a gente vai ver aqui no curso, acompanhando um pouco do processo histórico da comunidade surda, a gente vai percebendo esses movimentos assim deles ocuparem espaços, muito importante. E a dificuldade de entender a conjugação de verbo, foi o que eu falei, na Libras não tem conjugação de verbos. A gente aprendeu, eu vou, aqui ó, tentando conjugar, mas enfim, na Libras não vai ter, só vai ser passado, presente e futuro, né? Como vai entender? Vocês podem surgir essa questão. Tá, não tem conjugação de verbo para jogar no tempo, mas como ele vai entender? Então, eu uso passado. Eu vou pegar aqui no final, ontem. Ó, eu jogo para trás. Ontem, ele já sabe que é passado. Ou se eu falar de semana passada, boa, semana. Nessa configuração aqui, ó, o número 7, semana, aí eu faço aqui, ó, passado, jogo para trás. Então, eu demonstro que é passado. Vamos supor que é hoje, aí eu faço o sinal de hoje. Hoje, acordei. Então, ele já sabe que é hoje, você acordou. Ontem, acordei. Então, ele já tem essa referência. Futuro. Então, eu sempre coloco, ó, a letra F, né, nessa configuração. Levantou os 3 aqui, abaixou o indicador e pôs o dedão aqui. F de fora, o dedão, que é uma regrinha que depois eu ensino, e já joga para frente, futuro. Depois, ó, sinal de depois. Letra D. Abriu a mão aqui, faz. Eu sempre brinco, faz igual quando a gente pergunta para a criança: quantos anos você tem? Ela responde 1 aninho. Sai a configuração da letra D. E olha que bacana, se a gente olhar, é bem a letra D mesmo. Então, depois. E ele vai identificar a conjugação de verbo pelo aqui, ó, pelo passado, presente, futuro. Porque também é uma língua que requer expressão, porque a gente que é ouvinte, a gente trabalha com a tonalidade de voz. Então, eu quando eu tô triste, minha tonalidade de voz, ela sai de uma forma. Quando eu tô feliz, a minha tonalidade de voz sai mais empolgada, quando eu tô desanimada, e assim vai, né? Conforme as emoções e sentimentos, nossa tonalidade de voz sai de uma maneira. Já o surdo, como ele vai perceber a intensidade? Pelas expressões. Então, o surdo é muito perceptivo. E eles acabam também sendo muito direto. A gente, às vezes, tem um filtro. Eu não vou falar determinadas coisas. E a comunidade surda, eles são diretos, assim. Eles não têm muito esse filtro. Sente, eles já colocam. Assim, alguns você tem que ensinar. Não é legal falar assim com essa pessoa. Assim como todo ouvinte e também qualquer tipo de pessoa, a gente tem que ensinar alguns comportamentos básicos. E o surdo, como falta acesso, muitas vezes eles têm uns comportamentos que, deixa eu reeducar. Aqui também, principalmente quando eu trabalho em escola, então eu pegava alguns alunos com alguns comportamentos, mas é porque não recebeu informação, que não é legal, que não pode. Muitas vezes a família não sabe Libras, que dificulta cada vez mais a comunicação, ensinar mesmo, assim, igual criança, não pode mexer na tomada, a criança vai lá. E o surdo, às vezes, também ele precisa dessa questão para ele ir adequando os comportamentos. Então, eu tinha um aluno que ele era um amor na escola, porque tinha a comunicação ali com ele, as pessoas se comunicavam em Libras. Só que em casa, ele era outra pessoa. E quando eu fui conversar com a mãe para passar informação de reunião,
né? Porque a gente, como intérprete de Libras de escola, a gente acaba tendo contato com os familiares para poder passar a informação. Então, eu tinha contato com a mãe na época, e ela me falou, olha, ele tá com um comportamento aqui agressivo em casa, então quando a gente quer que ele dorme, ele não dorme, e se a gente não dá alguma coisa, ele cai no chão, começa a gritar, e eu falei, nossa, nem parece o aluno que eu conheço, porque ele é um amor aqui na escola, como assim? E aí depois eu fui entender, a mãe não sabe Libras, ninguém em casa sabe Libras, então ele acaba adquirindo um comportamento dentro de casa infantil, porque ele sabe que se ele se jogar no chão, se ele começar a gritar, ele consegue aquilo que ele quer. Tem toda essa questão também. Quando falta comunicação, ele é esperto. Ele já entendeu que é a forma que ele consegue, porque ninguém ali comunica. Tem um outro caso também, eu vou trazendo bastante casos aqui para aula, e era um surdo também. Se você conversava ali com ele, tranquilo, mas em casa ele começou a bater na mãe. E aí a mãe foi procurar intérprete de Libras e ela falou, nossa, né, não pode, tal. Conversou com ele fala assim, e ensinou a mãe o sinal de polícia. É esse aqui. Polícia. Então ele nunca mais bateu na mãe. A mãe aprendeu, ó, se vir eu vou ligar a polícia. E ligar, ó, sinal universal. Tem sinais que são universais, né? O tchau, o ligar, casa. Então ele nunca mais bateu na mãe. Então eles também precisam passar por essa reeducação, senão, né, limites comportamentais. Isso são casos que acontecem isolados, mas tem diversos surdos, né? Eu vou trazer diversas situações aqui, tanto para a gente pensar nessa questão de comportamento, de ensino, de saber da importância da comunicação, como também histórias de surdos que estão pós-graduado, estão fazendo mestrado, e, enfim, estão em outros países e assim por diante. Então, é bem amplo, assim como a gente que é ouvinte, né? Tem diversas situações, oportunidades. Então, eu faço bastante essa troca para a gente também repensar e ampliar o olhar na parte da comunicação. E aí, eu queria dividir aqui uma leitura com vocês, que é o Despertar do Silêncio, que é uma surda da Shirley Villalba. Outro exemplo aqui que eu vou colocar para vocês, né? Como eu falei do surdo que tinha um mau comportamento, aqui a gente já tem um outro caso. É uma surda que já escreveu um livro, e a gente depois vai se aprofundar mais em outras aulas nesse livro. Então, tem coisa sendo produzida, tem coisa chegando, tem muita coisa bacana, legal acontecendo. Então, a gente tem surdos tanto na arte. Esse livro aqui está disponível em PDF, para depois a gente pode compartilhar uma leitura nas próximas aulas, mas quem tiver interesse já, né, de conhecer uma escrita, entender um pouco da sociedade, ela faz um trabalho bem legal, porque ela vai detalhando assim a vivência dela, desde quando ela começa a se comunicar ali com a família, começa certo, eu quero esse PDF. Desde quando ela é boa, eu vou ver se eu consigo encaminhar para vocês o PDF, mas se você colocar no Google livro Despertar do Silêncio em PDF, logo no primeiro link você já consegue o acesso. Mas se eu conseguir abaixar ele aqui, já passo para vocês. E ele tá bem bacana porque ela vai trazer o olhar dela, como ela enxerga a sociedade. Então tem vários tópicos, é uma leitura, não é um livro extenso, é uma leitura tranquila. Então dá para acompanhar ali, e você vai começar a perceber o olhar que ela tem das coisas. E aí ela fala, ela observava tudo assim, ó, só que ela não entendia nada. E na escola colocava ela na primeira carteira, porque na escola, intérprete de Libras só começa a participar, depois eu vou confirmar certinho, que ainda a gente vai ter uma aula sobre isso, em 2014, se eu não me engano, que aprova uma lei
então é muito recente, que era obrigatório ter intérprete de Libras na escola. Até que a mãe do meu último aluno entra com uma ação judicial para ter intérprete de Libras. Consegue depois de um ano, né? Mas aí eu chego e faço um trabalho bem bacana. Qual motivo vocês estão fazendo a pós-graduação? Eu consigo, assim, preparar a aula melhor, a gente se conhecer melhor aí, para compreender por que vocês estão aqui, qual é a área de vocês. Bem-vindo, fico muito feliz de estar chegando nessas áreas, essa é a minha proposta. De chegar em diversas áreas dentro da sociedade e levar Libras. Por quê? Uma curiosidade que eu vou compartilhar com vocês. Nesse último aluno, que eu fiz todo um trabalho de inclusão, eu estava um dia dentro da sala de aula, uma aluna fez a seguinte pergunta, bem interessante. Professora, pergunta para o Júlio, que era o aluno surdo, como ele sonha quando ele dorme? Como é o sonho dele? Eu falei, interessante. Aí eu perguntei, e o Júlio respondeu assim, eu sonho com as pessoas falando em Libras. Eu falei, mesmo que elas não saibam falar em Libras, eu já tenho um curso online intermediário, fiz agora. Ai, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tenho um curso online, fiz agora o básico presencial aqui em Salvador. Iniciaram intermediário agora em agosto e fazendo a pós simultâneo. Perfeito! A gente vai tocar bastante coisa, já que você tem o curso intermediário, fez o básico, está em Salvador. Poxa, bacana. A gente vai ter bastante troca aqui, porque aí você passa o que você já sabe, eu também vou te auxiliando, porque é isso, é uma pós-graduação que vai trazendo também a prática e é sempre bom a gente ver outras configurações de mão, porque muita gente, vou dar um exemplo aqui. Letra A, muita gente faz assim, muita gente vira, vai da configuração de mão de cada pessoa tem um jeito de aprender a configuração de mão e assim por diante. Então a gente também vai aprender isso no curso. É bem bacana. Igual tonalidade de voz, cada um tem a sua. Na Libras, a forma como você faz o sinal vai também da configuração de mão. Você vai ver que cada mão é diferente. Então é uma troca bem bacana. Então bem-vindo. Fico muito feliz de ter chegado a esse curso nessa área que a gente sabe quase não tem profissional na fisioterapia para fazer esse atendimento. E aí você vai só desenvolver. Imagina. Então, verdade, bem pouco. Muitas áreas é bem pouco, quase áreas não tem. Quer ver? Áreas que não tem. E eu recebo muito assim, eu queria atendimento psicológico. Gente, eles também precisam. E aí tem um caso que, dentro da psicologia, né, vai fazer ali uma terapia, um atendimento, chama intérprete. Então é um momento já delicado que você vai trazer as suas vulnerabilidades. Aí tem mais outra pessoa compartilhando desse momento. Então para eles é um incômodo, porque não tem profissionais da área que sabem Libras. E se tem, é bem explorático, bem difícil. Fisioterapia é outra área também que quase não tem. Para a gente fazer a nossa prática, todo mundo. É isso, a gente vai aqui aprendendo, vai também se organizando nessa parte com online. Tudo bem para vocês dessa maneira, e vocês vão me pontuando, que aí a gente traz um conforto aí sempre maior para as aulas, e vocês vão me pontuando. Aí a gente consegue se organizar. Aqui eu vou sugerir uma prática. Aí se vocês quiserem ligar a câmera, deixa eu só tirar aqui para conseguir te ver. Vai entender. Parabéns pela Libras. Eu vou fazer o alfabeto aqui, aí fica gravado. Depois tiro as informações. Acho que vai ficar gravado depois do pessoal ir assistindo. Eu vou fazer o alfabeto aqui com vocês. Fazendo o alfabeto, a gente finaliza. Caso de qualquer dúvida, depois eu tento mandar o PDF material para vocês e a gente vai junto desenvolvendo. Legal que o editor já sabe aí em Libras, então eu já tenho aí uma... legal. Boa. Vou deixar aqui o alfabeto, qualquer coisa depois você pega a parte do alfabeto, mas eu vi que você já sabe, é bom que eu já direciono algumas coisas dentro da sua área de fisioterapia para você ir pegando, mas muito feliz assim da gente se conhecer de forma online
E você já fazer a sua apresentação, já tem sinal, já gravei aqui. Então, já sei que aqui provavelmente é por conta do olho. Depois você me explica aí por conta desse sinal. A história dele. Então, eu vou fazer aqui o alfabeto, uma prática, o Wellington já sabe, mas quem for assistir depois, acompanha. Caso de qualquer dúvida, pode me chamar. Será que é esse sinal? Será que eu estou em dúvida? Como faz esse sinal? Também fico à disposição. A faculdade também para tirar as dúvidas de plataforma e assim por diante, de conteúdo, e a gente vai conversando. Então, vamos aqui, ó, letra A. Nessa configuração, colocou o dedão aqui. Letra B, C. O C cedilha balança. Letra D, eu sempre trago essa referência, que a Libras, como a gente aprende sinais? Fazendo referência, gente. A gente pega a referência, ó. Letra D faz quando a gente pergunta para a criança, faz um aninho. Então, a criança vem aqui, letra D. Vai aqui nessa configuração aqui. Letra E, F. O F a gente sempre quer bem parecido com o T, né? Então, F de fora, T de trás. Então, a gente tem essa regrinha aqui na mente. F de fora, que o dedão vai para fora, e T, o dedão vai para trás. H dá uma voltinha. H. I, J, desenhou no A. J, K, joga para cima. É a mesma configuração do H. O K, ó, faz aqui, eu falo que é para tirar foto, né? Coloca o dedão aqui, ó, esse é o H. E o K joga para cima. K, L, já tem o formato do L, M, N, letra O, P. P também é a mesma configuração, do H, do K, letra P. Q, R, S, T. Lembra que eu falei do T? Levantou os três, abaixou o indicador, o dedão vai para trás. O V já tem o formato, né? W também, se a gente for ver, já tem o formato. X, um ganchinho puxou, Y e o Z. Então, esse é o alfabeto, a famosa datilologia. Eu também vou sugerir na nossa pós-graduação sempre algumas atividades, e aí eu gostaria de acompanhar o desenvolvimento de vocês também, para me orientar. Quanto mais a gente consegue fazer essa comunicação, se ver, agora eu já sei, conheço o Érico, bem-vindo. Eu já consigo ali trazer mais atividades orientando. E aí, quanto mais eu conhecer a turma, eu vou trazendo esse conhecimento para chegar até vocês, facilitando aí, tanto no atendimento, direcionar coisas focadas ao atendimento e assim por diante. Então, é importante da gente fazer cada vez mais essa troca, de se conhecer. E aí eu vou desenvolvendo as atividades, as aulas, pensando para atingir todo mundo. Pensando em diversas áreas, não só educação, como a área da saúde, como áreas públicas também, quem for chegando, conhecendo aí o curso de Libras. Vai ser bem bacana essa nossa jornada do conhecimento. Eu gosto muito de trazer, tanto para os meus alunos, para as atividades que eu faço, essa questão. Porque a gente, como ouvinte, geralmente dá um bom dia para as pessoas, né? Entre algum lugar, numa padaria, num restaurante, a gente dá um bom dia, uma boa tarde, assim por diante. E aí eu penso assim, por que não a gente não aprender aqui e dar um bom dia para o surdo? Boa tarde, perguntar se está tudo bem. São comunicações simples que a gente faz no dia a dia. Então, eu queria fazer um convite para você aprender a dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo bem. E aí, tendo alguma dúvida, eu finalizo aqui a aula. Então, vamos lá. Bom dia. Então, faz uma conchinha aqui, abriu a mão. Bom dia. Letra D. De novo, abriu a mão.
debaixo do queixo aqui, ó. Bom dia, boa tarde, ó. Boa, abriu, tarde. É a mão aqui apoiada e caiu como se fosse o sol caindo. Boa tarde. Tem gente que faz aqui, ó, caindo, tem gente que faz aqui, ó, caindo para frente. Tanto faz. São as variações nos sinais que depois a gente vai se aprofundar. Boa noite. Boa noite. Tem esse aqui, ó, o olhinho fechando, e tem esse aqui, ó, boa noite. Eu uso bastante esse. Eu gosto mais, que eu acho mais visualmente melhor, ó. Então vem aqui, abriu, é o olhinho fechando. E tem esse que é boa noite. Alguns surdos dizem que tem uma regra para esse boa noite. Então, quando a pessoa vai dormir mesmo, né? Boa noite. É o olho fechando. Quando você encontra alguém na rua, você usa esse. Boa noite. São regras. É uma língua que também está em movimento, assim como o português. Lembra que a gente passa por uma época que falava voz me ser, depois passou para você, aí eu até brinco e falo VC, mas enfim, a língua ela entra em movimento, assim como o português. A Libras também, ela vai surgindo sinais, então eu sempre, é um estudo que a gente está sempre assim, buscando, né? Sinais que mudam, sinais que vão se adaptando. E aí a gente tem que também estar atenta, né, nessa mudança, acompanhando uma língua viva. A Libras é uma língua viva e a gente vai acompanhando as transformações. E vamos ensinar aqui o sinal de obrigada, obrigada e de nada. De nada eu falo que é igual enrolar brigadeiro. De nada. Então são essas associações, assim, ó, que fica mais fácil da gente pegar. Lembra lá, enrolar brigadeiro. Sai o sinal de nada. Então, porque são bastante palavrinhas, bastante sinais. Se a gente não fazer referência, a gente acaba perdendo ali, esquecendo, é tanta coisa, né? Mas faz as referências que fica super mais fácil. Igual o F. F de fora, T de trás. E que aí fica mais tranquilo para você pegar a Libras. Então, são métodos que eu utilizo para passar esse conhecimento de forma mais tranquila, de forma mais leve, a gente não pesar tanto, será que eu consigo? Não consigo? Consegue sim, é um desenvolvimento. Eu falo que todo o processo de aprendizado requer paciência, então todo o processo de aprendizado requer paciência. Então a gente vai desenvolvendo e eu gostaria muito de acompanhar vocês nesse desenvolvimento para ressaltar cada vez mais. Lembra quando você chegou aqui na pós-graduação, ver quanto vocês já desenvolveram. Então, queria agradecer a participação, bem-vindos e bem-vindas. Um ótimo sábado para vocês. Eu vou deixar aqui, depois eu mando materiais e qualquer dúvida referente à plataforma, entre em contato com a faculdade. Também, caso de qualquer dúvida, acione a faculdade, que eles também me mandam mensagem e a gente vai nessa jornada aí do aprendizado. Muito obrigada e um ótimo sábado.